Continuando então, inspirando, expirando. Vamos agradecer a Deus por esse momento de reunião, esse momento de busca interior, contato com o nosso ser mais íntimo, mais próprio. Vai inspirando, expirando. Procura soltar o corpo, mas mantendo a coluna ereta. Vai soltando os músculos da testa e da face. Inspire e expira. Como se você estivesse assistindo a uma TV ou a um espetáculo, procura apenas observar os teus pensamentos, mas não se prenda a nenhum deles. Apenas observa onde ele começa, onde ele termina. Deixa ele seguir o fluxo dele. Vai inspirando, expirando. Vê qual que é o pensamento que está mais repetitivo. Procura soltar. Procura não dar tanta atenção a esses pensamentos. Procura tirar a importância. Você pode dizer para você mesmo: eu estou me libertando, estou abandonando essa linha de raciocínio. Eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou esses pensamentos baixos. Eu não sou essa situação atual. Eu sou responsável por ela, mas eu não sou ela. A diferença é que você tem consciência pelo que você está passando. Então você pode mudar. Vê se vem pessoas à sua mente. Procura soltar essas pessoas da sua aura. Tira essas pessoas de você. Deixa elas do lado de fora. Tira elas da tua aura, do teu campo de vibração. Vê se você está em algum ambiente, se algum ambiente impressionou, alguma coisa falada te impressionou. E solta isso também. Vai se reencontrando. Vai sentindo você aí por dentro. Vai reavendo as suas energias. Inspire e expira. Fala aí dentro, bem aí dentro, pro teu espírito. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Quero te sentir. Quero a tua presença.
peço a tua presença. Que cada partezinha minha seja preenchida pelo Espírito. Que o sagrado me envolva por completo. Que o meu eu mais sagrado me envolva por completo. Estou aqui para ser abençoado. Quero ser envolvido totalmente pelo Espírito, pela essência de vida. Quero ser preenchido pelos dons do Espírito. Vai inspirando, expirando. Inspira pelo nariz. Segura um pouco o ar. Solta pela boca. Inspira pelo nariz. Segura o ar. Solta pela boca. Inspira pelo nariz, segura o ar, solta pela boca. Mais uma vez. Inspire e expira pelo nariz suavemente, compassadamente. E coloca aí dentro de você que o Espírito que eu sou se manifeste através de mim. Que o Espírito que eu sou se manifeste através de mim. Que o Espírito que eu sou se manifeste através de mim. Que essa luz que é o Espírito ilumine. Que a luz que é o Espírito ilumine. A luz do Espírito ilumina. Encaixa aí dentro de você a palavra paz. Procura vibrar na palavra paz. 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 Vai encaixando dentro de você essa palavra, essa vibração, essa força, essa energia, essa virtude espiritual. Paz. Não como inconsequência, não como omissão de coisas a serem feitas, e sim como uma virtude espiritual. Paz.
vai expandindo essa paz para todo esse ambiente. Paz para as pessoas, para os espíritos, para os doentes, para as pessoas perdidas, para aqueles que estão desencarnando nesse momento, aqueles que já desencarnaram e estão perdidos. Paz para essa cidade, paz na sua casa, paz nesse planeta. Coloca essa consciência espiritual que é em você, através da paz, envolve nesse planeta. Vai subindo, vai saindo do planeta, saindo, subindo do sistema solar, a galáxia, o universo. Vai com a tua consciência. Só fica consciente desses outros planos. De que você é grande e que é muito mais do que pode imaginar. E como um canal traz essa potencialidade pura que está na mais alta vibração, traz por esse canal esse potencial espiritual. Reconhece ele no teu interior, tanto dentro como fora, tanto no corpo como em todo o cosmos, em todo o espaço, em todo o universo. Se vê como um só com os animais, um só com as plantas, com os minerais, com as pessoas. Veja-se como um só, com tudo o que há. Um com Deus. Vibra com essa energia naquilo que você tem dificuldade. Coloca Deus aí, entrega isso para Deus. Põe essa paz nessa situação. Apenas entrega. O que não está sendo entendido, o que está complicado, apenas entrega para a luz. Quando é falado luz, é a fonte de vida, a nossa essência mais pura. E assim nós rogamos a Deus que os bons espíritos possam nos auxiliar, que os espíritos amigos possam estar presentes, não só dentro dessa sala, mas em todos aqueles momentos obscuros em que a gente se vê sozinho, que a espiritualidade possa então nos apontar um caminho, para que nós próprios possamos caminhar. E que tudo que nós façamos seja em nome de Deus. Inspirem e expirem.
movimentando as mãos, os pés, voltando bem devagar, em paz. Tudo bem? Quando se fala em mediunidade, se fala, a princípio, como se fosse uma ordem, a dominar a matéria, né? E para dominar a matéria é preciso ter o pé no chão, é preciso parar de se fantasiar, porque senão você acaba recebendo tudo que há, recebe tudo que é dos outros, você acaba não entendendo as suas emoções, e esse pé no chão, ele reporta isso. Primeiro, você trabalhar com intensidade, por exemplo, a energia do dinheiro. Você aprender a trabalhar com as suas emoções. Expandir, procurar, buscar, expandir mais os seus conceitos, né, para que não fique tão limitado. Então vamos lá, é necessário que a nossa ideia que a gente tem sobre o dinheiro, que ele sofra algumas modificações, algumas alterações. O dinheiro, ele é um amigo. O dinheiro é uma coisa boa. O dinheiro gosta de quem gosta dele. Você gosta de dinheiro? Então, é necessário que essa energia, ela precisa ser colocada para fora, ela precisa ser materializada, né? O que acontece é que ela fica muito no plano do intelecto, por isso que ela não se materializa. O que acontece é o seguinte, ela não se materializa porque ela não encontra um aparelho para ela se manifestar, né? O computador, ele tem um modem e outros meios que eu não conheço, para poder ficar receptivo as ondas da internet, né? O rádio, a mesma coisa, a TV, a mesma coisa, e nós, a mesma coisa. Nós temos diversos chakras que vão canalizar, vão captar diversas frequências, né? Se uma coisa emocional não for entendida, você vai ficar doente, se você não trabalhar aquela emoção. Do mesmo modo, essa energia que é expansiva, ela está aí para todo mundo, essa energia do dinheiro, se ela não for também muito bem canalizada, você também não vai ter como se utilizar dela, né? Então, o que acontece? As ideias que nós temos acerca do dinheiro, elas são totalmente contrárias a essa energia, completamente contrárias, porque um dos nossos papéis aqui no planeta é também dominar a matéria. Imagina a gente sendo próspero, como de fato somos, com um caminho espiritualizado. Isso é um sucesso, né? Você espiritualizado e tendo uma boa condição. É claro que cada um pode ter uma ideia de sucesso, pode ter a ideia de viver com prazer sem ter dinheiro. Isso é da consciência de cada um, né? Enquanto houver pensamentos em mim, crenças que limitam, é assim que vai se limitar cada vez mais as coisas. Até quem tem, mais lhe será dado, e quem não tem, até o pouquinho que tem vai ser tirado. Na verdade, se eu não banco essa energia, se eu não vejo ela realmente como uma amiga ou amigo, se eu não me abro para ela, se eu não tenho olhos bons para ela, ou seja, se eu não vejo o dinheiro sendo como uma coisa boa, não há como eu captar essa energia. Não tem como eu captar essa energia. Até porque ela é uma energia divina, ela é uma boa energia. Na verdade, é uma energia angelical, uma energia excelente para se viver. É necessário que se entenda algumas coisas, né? Por exemplo, sem ela você não vive, sem essa energia. Sem essa energia você fica limitado e você acaba não espelhando algo bom, né?
Porque imagina uma pessoa que não tem um entendimento de todo esse processo, né? Ela não tem um entendimento. O que ela pode trazer de bom para o bairro dela, para o país onde ela está inserida, para a cidade, para a família, né? Por exemplo, o que você aprende com a miséria, com a falta, com a limitação? O que vai trazer de bom isso? Oi? Mais consciente do caso. Oi? Ele se torna mais consciente do caso. Eu não tenho. Eu devo ficar consciente de que a natureza, ela me supre a todo momento. O universo, ele é abundante, né? Você não verá poucas estrelas, você não vê poucas gotas de chuva numa janela, poucas sementes num tomate, você não vê poucas folhas, mesmo no outono, você não vê poucas folhas numa árvore, poucas areias na praia. Então, tudo é muito, é expansivo, é abundante. Quando eu vou tomando a consciência disso, eu vou me tornando um com esse todo. E uma das energias que vão fazendo parte, uma das energias que vão sendo, vamos dizer assim, elas vão sendo captadas com maior frequência, é a energia do dinheiro, que é apenas uma energia. O papel moeda, ele é apenas a fiscalização de uma energia, porque tem que haver um meio de troca, né? Porque é necessário que a gente esteja em harmonia com as leis desse planeta. Vai chegar um momento em que nada disso vai ser necessário? Vai chegar um momento, né? Não se sabe quando. Em outros planos, o modo de vida é diferente, mas planos mais próximos do nosso, ainda há meios de troca. Existem meios de troca. Então, se eu estou aqui, eu preciso fazer dessa vida com que ela vale a pena. Então eu preciso ter o máximo que eu puder me desenvolver para ter o do bom e do melhor, sem limitação. Porque a pessoa que não tem, ela está limitada espiritualmente, mentalmente, é uma pessoa fechada. O que uma pessoa fechada ela contribui, por exemplo? Né? O que uma pessoa limitada ela pode contribuir? É claro que o assunto ele é mais expansivo, porque não estou dizendo só de uma pessoa que tenha e que viajou e que ela tenha condições de conversar para explicar o que cada país ou cada cidade representa para ela e tudo mais, ou bens materiais que ela tenha. Não, é mais profundo, porque está se falando de uma energia espiritual, uma energia que faz parte, né? No entanto, o que a gente precisa pensar é: por que eu estou nessa limitação? Se é que eu estou nessa limitação, que tipo de crença, de pensamento está me levando a isso? O que eu acredito tanto que me leva a isso, a esse tipo de coisa? Porque uma coisa é aquilo que te ensinaram e que você segue até hoje. Uma outra coisa é aquilo que é o teu espírito. E geralmente as informações elas não se combinam. Né? Grande parte daquilo que nos foi ensinado não serve para nada. Apenas formou na cabeça das pessoas uma consciência de androide, uma consciência limitada de que você é só aquilo. A religião faz muito bem isso, né? A cultura faz muito bem isso, a escola. Então, a educação forma um cidadão para ela ser um androide limitado. Só que a coisa ela é bem profunda, porque já envolve alimentação, envolve a água, o ar que a gente respira, porque praticamente tudo nesse planeta é manipulação, é manipulado. Justamente para que as pessoas não tenham acesso a informação nenhuma, para que ninguém se liberte. Porque é como se esse planeta ele fosse um grande banquete para seres altamente trevosos. Então você vai perceber que uma pequena minoria, né, uma partezinha bem pequenininha, é que
ela está, vamos assim dizer, liberta do sistema, esse sistema que aprisiona, principalmente a mente das pessoas. Toda pessoa que tem uma televisão em casa, ela é um Android ao cubo, sabe? Toda pessoa que ela tem como foco a televisão dela, o que ela assiste, né? Principalmente pelos meios da mídia e até filmes mesmo, essas pessoas elas são zumbis. Elas são hipnotizadas a todo momento, a servir ao sistema, a ficar preso naquilo, a não sair daquilo, né? É como se fosse projetada uma informação continuamente para que ela servisse uma indústria, para que ela buscasse estudar coisas materiais, para que ela busque sempre viver o externo. Então vão sempre colocar informações onde o externo vai trazer felicidade, o melhor sorvete, o melhor corpo, a melhor roupa, não é? A melhor pessoa. Vão sempre basear a nossa vida em pessoas, em prospectos que são externos, né? Olha como essa pessoa é perfeita, você não é, então você é um infeliz. Você tem que ter um pouco de consciência, né, sobre isso, pelo menos você não é tão iludido com certas coisas. O ideal A gente está vendo mesmo, né? Aprendendo um pouquinho, porque nessa sintonia que a gente vai se aprisionando, é isso que você vai canalizar, é isso que você vai puxar, não só para o teu dia a dia, mas para a tua consciência, né? E a tua consciência, ela não é tão limitada assim, ela vai ficando limitada, né? O ideal seria que você pegasse a sua televisão e você jogasse ela no lixo. assistir o bom que a gente achar que pode, né? Tem coisas boas, Olha só, quando eu estou dizendo jogar fora, é você não dar valor a toda a informação que é explorada, que é projetada na mídia. Então já deu esse conhecimento para saber que aquilo é uma ilusão. Aquele é feito para aprisionar. Novela, né? Noticiário, tudo isso é projetado para aprisionar. Eu até chamo a atenção de vocês, existe um curso muito legal que a gente dá aqui, que é o curso de reprogramação mental, que ele ensina realmente, ele vai te apontar meios de você realmente se libertar de certas formas de pensamento, que realmente aprisiona. O primeiro ponto é utilizando a consciência, a conscientização do que realmente está acontecendo, porque quando você sabe o que está acontecendo, você deixa de incutir na sua mente aquela coisa. Se você sabe que ali tem um buraco, você vai passar por ali. Mas você não acha que a gente já está passando por isso? Passando pelo quê? Assim, que as pessoas estão tomando mais consciência disso? Tá, só que pelo caminho da dor, né? Porque as coisas estão sendo tiradas. A gente está passando por um processo de expurgo. Por quê? Porque nada disso faz parte do nosso processo mais íntimo, do nosso espírito. Então, esse tipo de coisa, não é que está vindo um espírito tirar. Isso não faz parte. É como se você comesse uma comida estragada, o teu sistema digestivo, ele não reconhece aquilo e vai jogar para fora, né? Então, o que acontece é o seguinte: as pessoas, elas estão passando por processos internos de transformação. Mesmo que elas não estejam numa religião, não estejam buscando nada, elas estão, de uma certa forma, pensando um pouco mais. Um pensamento mais libertário, um pensamento mais aberto, né? E esse pensamento está fazendo com que elas questionem algumas coisas. Né? Tenha questionamentos. Porque tudo isso que a gente conversa aqui, ou que vocês buscam em outro lugar, ou que a gente lê em livros, isso já se encontra dentro da gente. Isso não é a primeira vez que a gente ouve esse tipo de coisa. Isso já está no nosso espírito. Por isso que a gente tem parte do nosso DNA que reporta ao nosso espírito, onde contém toda a informação. A gente já viveu isso? Oi? A gente já viveu isso? Já viveu, está vivendo e tem a informação.
Na verdade, nada do que acontece nesse planeta é real, a não ser aquilo que você coloca a sua consciência, que onde você coloca a sua consciência, ali está o seu espírito, né? Por que já aconteceu? Porque a realidade real, a realidade verdadeira é o espírito. É como se essa realidade, que não é uma realidade, ela fosse uma projeção, como se fosse o reflexo do espelho, é como se fosse o filme que passa na televisão. O filme que passa na televisão não é que os atores estão ali dentro. Aquilo ali é uma holografia, é uma projeção, né? Você vai no cinema, algo está projetando a imagem na tela. Então, o que a gente passa através desse corpo é uma holografia. É uma holografia. Por isso que não é interessante a gente se apegar muito em certas coisas, né? Ficar preso, deixar as coisas fluírem. Às vezes a gente faz uma experiência assim de soltar alguma coisa, aí a gente vê que dá resultado. Só que a gente não é o tempo todo assim. Mas a gente sente que quando você se propõe, você solta, aquilo acontece. É por isso que o orar e vigiar é imprescindível, né? Porque quando você tem consciência daquilo que está acontecendo, você vai saber se você vai dar importância para aquilo ou não. Se você vai interiorizar aquilo ou deixar fora de você aquilo. Não dar valor para aquela coisa. Né? Não dá importância, não dá valor. Porque o que acontece? Por exemplo, as pessoas vêm te contar alguma coisa. Aí você começa a ficar meio puta com ela, né? Por quê? Porque você está entrando na vibração dela, na energia dela. Mesmo que a pessoa esteja falando ali, mas está muito difícil, e eu não tenho dinheiro, e o meu cunhado, que não sei o quê. O que está acontecendo? Você está importando uma energia, porque você está dando valor para aquilo que é real para ela, porque aquilo é real para ela. Então, em vez de uma pessoa estar na pior, agora são duas, porque você está dando ouvidos. Percebe como funciona esse tipo de coisa? Se você muda o rumo, se você muda, por exemplo, o rumo da conversa, se você procura não dar valor para aquilo, ou realmente, porque vai do temperamento de cada um, você corta. Não quero saber disso, você corta. Não quero falar sobre isso, vamos falar sobre outra coisa. Mesmo inconscientemente, você não magoa a pessoa. Oi? Então, mas a mágoa, percebe? Já é uma outra emoção. Não é que você está magoando ela, ela que se magoa. Ela que está se magoando. Eu posso falar qualquer coisa para você. Vai de você se magoar ou não. Acho que Tem aquele lance do jeito que a pessoa fala. Não. Acho que não deve ser. Não é o outro, é sempre nós, é sempre você, é o eu. Então a pessoa ela vem com a intenção de te agredir. Vai de você se sentir agredida, desvalorizada ou não. É isso que a gente tem que começar a prestar atenção. É esses sentimentos, né, que a gente precisa estar trabalhando. Cada um de nós, né? Esses sentimentos. Porque o que acontece é o seguinte, a gente não sabe trabalhar com as nossas emoções. Não. Né? As nossas emoções, a gente vai aprender a trabalhar com ela hoje. Oi, que ótimo. Oi? Vou começar a aprender. A gente vai aprender a trabalhar com as emoções hoje. Nós temos dois tipos de emoções, uma confortável e a desconfortável. Por exemplo, a energia sexual é uma energia criativa, né? É uma energia de criação. Essa energia você pode utilizar no sexo, você pode utilizar para criar alguma coisa na arte, você pode utilizar porque é a mesma energia, para fazer uma música, para criar, para fazer uma escultura, sabe? É a mesma energia. Não é que você tem que deixar de fazer sexo, né? Não é isso. É uma energia criativa. Ela é criativa. Tá? Tanto é que a mulher, por ser a parte mais forte do espírito, ela traz essa energia mais forte do que o homem. Tanto é que ela gera, ela cria. Né? Ela cria. E ela tem todo o processo criativo. A amamentação, a menstruação, né? E tudo mais que a mulher já traz. A intuição, por exemplo. O dia que a mulher aprender a trabalhar com a intuição dela, ela domina o mundo. Opa, tu vai ensinar?
ela domina o mundo, né? Mas deu pra gente aqui, ó. A intuição, ela é um aspecto muito forte. A mulher não tem que ser que nem um homem, a mulher não tem que pensar. A mulher não nasceu para pensar, quem nasceu para pensar foi o homem. A mulher nasceu para fazer, porque ela é intuitiva. Então a mulher, ela deve buscar trabalhar com a sua intuição. Ela tem que cortar a cabeça dela com a sua intuição. Tanto é que essa cabeça dela faz com que ela tenha dores horríveis no parto, faz com que ela tenha cólicas, né, no período na TPM. TPM não é coisa natural ou normal, natural nem normal, né? Então a área sexual, ela é uma energia da sombra, porque o espírito ele é constituído por luz e sombra. É uma energia da nossa sombra, que não é trevas, é uma energia anímica, né? É um meio de você manifestar a energia do espírito nessa dimensão, não somente nessa dimensão, mas principalmente nesse planeta. E a outra energia, por exemplo, é a raiva, que também é uma energia construtiva se ela for bem produzida, ou destrutiva se for mal canalizada, mal utilizada. Então, o que acontece é o seguinte: alguém faz para você algo que você não esperava, ou alguém fala algo para você que dentro dos seus conceitos você não aceita, você vai gerar uma emoção. Tudo que a natureza nos dá é para ser utilizado, é uma ferramenta, é algo viável. Sexo, né? As emoções, a raiva, o ódio, o medo, tudo é utilizado. A coragem, a raiva bem direcionada, ela é a coragem. Era justamente isso que eu ia falar. A raiva, pra mim, me dá uma coragem que não tem noção. Então, agora a pessoa sem consciência das suas emoções, o que ela faz? Na hora que o outro fala para ela o que ela não queria ouvir, ou faz para ela algo que ela não está esperando, ela vai rebater, ela é reativa, ela reage ao que o outro está fazendo para ela, ela fica presa naquilo, né? Porque todos nós captamos energias emocionais um dos outros, pensamentos um dos outros. Muita coisa do que a gente pensa não é nosso, é do outro, né? Ou é de muitos. Vamos imaginar que existe uma aura de pensamentos, onde está inserido naquela aura tudo que todo mundo pensa. Como nós somos canais, você vai sintonizando. O pensamento está ali, você vai sintonizando e você acha que aquilo é teu. Então, quando você utiliza dessa emoção, dessa energia, dessa vibração, porque a emoção é uma vibração, tá? É um movimento, está vibrando aquilo. É como jogar uma pedrinha e vai gerar aquelas ondas concêntricas, né? Vai gerar aquela onda quântica. Então, quando aquilo ressoa e você não sabe mexer com aquilo, você não sabe trabalhar com aquilo, você não tem consciência do seu interior, você não se conhece, então você vai reagir de acordo com os teus instintos mais selvagens, mais animalescos, né? Então você vai bater, você vai apanhar e você vai atrair esse tipo de coisa. Então você vai estar no trânsito. Por isso que está havendo aí a separação do joio e do trigo. Então nós temos, por estar recebendo nessa noite essa informação, a gente tem essa opção de ser uma pessoa reativa, né? Você continuar esquentando a cabeça, utilizando dessa ferramenta da natureza, essa ferramenta natural, para sentir depressão, angústia, medo, culpa, porque é apenas falta de entendimento, né? Enquanto que essa emoção está aqui, o que eu posso fazer com ela? Então tem algo aqui que eu preciso fazer, está precisando da minha presença. Então eu vou canalizar essa energia para cá. Estou precisando ter mais força no meu trabalho.
Então, eu vou pegar essa raiva bem instruída e vou colocar no meu trabalho. Né? Então, chegou o momento de eu conversar com aquela pessoa e dizer um não para ela. Que ela está precisando ouvir um não. Então, eu vou utilizar dessa energia para cortar logo aquele vínculo. É saber direcionar a coisa. Não é viável eu ter com a pessoa e agredir só porque eu recebi a agressão. Então entenda que isso é dela, essa coisa é dela, eu não quero me envolver com isso. Mas como aquilo ressoa em mim, aquela vibração ressoa em mim, como eu posso utilizar disso? Né? Como é que eu posso utilizar desse tipo de coisa? Então, cada um vai saber, de acordo com o seu degrau, né, evolutivo, vamos assim dizer, cada um vai saber como utilizar desse tipo de coisa. Não é ser santo, é você saber utilizar. E só a vida pode, nesse nosso envolvimento com ela traz essa oportunidade de cada um de nós se autoconhecer, utilizando dessas ferramentas que a vida vai trazendo, porque tudo é estímulo. Tudo é estímulo. Porque se você não aproveitar isso que a vida está trazendo, vamos assim dizer, trabalhar com essas energias mais básicas, como é que a gente vai canalizar algo, por exemplo, sutil? Porque a gente está falando aqui de alma, que a emoção é o movimento da alma, né? Por exemplo, a culpa. O que é a culpa? Que todos nós carregamos culpa. A culpa é eu estar preso no passado. É que eu, na verdade, queria, naquele momento, que eu não fizesse o que eu fiz lá atrás. Só que isso já foi há 11 meses atrás, 11 anos, né? Já faz um tempo, vamos assim dizer, um tempo, lá atrás. E hoje eu ainda fico remoendo esse tipo de coisa, eu estou preso. Poderia estar vivendo agora, mas eu estou preso lá atrás. Demora para a gente entender, né? Às vezes por isso que tem que trabalhar essas coisas, porque a gente demora. Porque do mesmo modo em que você... Porque a culpa, o que é a culpa? É uma alimentação energética que você já veio se preenchendo com ela há um bom tempo. Então, você lembra quando eu tratei tratamento contigo? Que algumas coisas eu tirei lá atrás, né? E algo que ficou, eu não vim aqui as 3 primeiras aulas, eu consegui tirar agora, depois de 39 anos. Então, aí é que tá o lance da coisa. Foi uma dor horrível. Se aquilo é tipo um infarto, eu ia morrer dali. Porque foi uma dor horrível aqui no meu peito. Mas graças a Deus, olha, se tu soubesse que eu tô leve, e tudo, assim, a volta com a pessoa, ela mudou. Foi com a minha filha. Porque muitas coisas que acontecem... E eu não parava para trabalhar isso, você entendeu? Lembra que eu te falo dessa minha tristeza, que eu não sabia que tanta tristeza é essa, que nunca passa? Eu nunca parei, eu vivia só essa dor, esse tempo todo. Mas eu trabalhava um monte de coisa, mas era isso que estava me... Eu estava aprendendo, né? Então, o que eu te falo, é o aqui e o agora que a gente precisa trabalhar. É isso mesmo. Eu tenho um irmão também que eu estou trabalhando isso, e eu já vi que em um mês já teve uma diferença, tá? Então é isso. É isso mesmo. Mas é isso. Ainda falei pro Humberto e para Yolanda. Eu falei, olha, um bom tempo atrás eu tive um problema, eu fui parar no rolê. E eu consegui tirar, foram as coisas lá do passado, né? E dessa vez eu pensando que seria alguma coisa de lá, e foi simplesmente veio assim à tona. Falei, caramba, era isso. Mas o que está no arquivo mental, quando mexeu, ele vem para cima mesmo. Ele vem para fora. Por isso que eu acho que tem muitas pessoas que precisam trabalhar, né? É que nem a raiva, o medo.
Eu assisti um filme interessante aí, Um Visto para o Céu. O cara morreu jovem de acidente de automóvel. E quando ele chegou lá, que passou por aqueles julgamentos, tudo, desde a infância que foi vindo à tona, que ele era julgado, todo dia tem que ir lá para aquele fórum, né? É meio até comédia, mas, nossa, é bem explicativo. Então, o que se tornou tudo na vida dele? O medo. O medo. Ele era condenado pelo medo que ele tinha. Aí aparecia uma cena de criança aqui, outra cena do adolescente ali que ele foi, outra cena do adulto. Então você vai aprendendo mesmo. Muitas doenças, né, muitas disfunções, elas acontecem porque essas emoções, elas estão sendo expurgadas, né? Aquilo não tem mais para onde ir e aquilo está tocando o corpo já, né? Aquilo já está no corpo. Então, tendo consciência desse tipo de coisa, você acaba evitando um infarto, você acaba evitando uma série de coisas. Porque olha só, por que tem pessoas que chegam a uma certa idade, elas estão saudáveis, e elas desencarnam saudáveis, enquanto que a maioria chega numa certa idade, já chega morto já. Esse é o Abujamra, né? Faleceu ontem, 82 anos, deitou e teve um infarto e não amanheceu. Foi ontem. Esse trabalho que você fez aqui, antes, eu estava na aviação ainda. Veio, na hora que você pediu para transmitir para quem estava acabando de falecer, essas coisas, veio uma pessoa aqui, de morte súbita, jovem. Você conhece alguém recente que partiu? Mulher? Então, é dela. Eu estava aqui tentando assim captar para ver. E ainda tem um resíduo aqui, mas eu estou trabalhando para que isso não, entendeu? Morte súbita. Isso acontece mesmo. Então, a culpa, ela é justamente isso. Eu não viver o presente e estar preso lá atrás ainda. Por quê? É entendimento. O que eu fiz lá atrás era o que eu tinha capacidade para fazer. Agora eu entendo bem. Se, olha só, eu fiz aquilo lá, me gerou um monte de encrenca, né? Por isso que eu estou mal hoje. Tendo essa visão do que eu fiz no passado, eu faria a mesma coisa hoje? Não, pronto, só acabou. Porque era necessário. A gente pode até dizer que não é acaso, mas a gente poderia até dizer que as peças movimentadas no tabuleiro da vida fez com que você tivesse tal e tal reação, porque tal e tal pessoa ia precisar daquele tipo de coisa. E nada existe acaso, né? E nada existe acaso. Até porque você não é a mesma pessoa de 11 meses atrás. Você não é mais a mesma pessoa. Eu estou dizendo no corpo, porque a gente morre todos os dias, né? Você deitou para dormir e acabou, já era. Você só reencarna, vamos assim dizer, no dia seguinte. Por que de 11 em 11 meses? Porque as nossas células elas se renovam de 11 em 11 meses. É um trabalho contínuo, mas no prazo de 11 meses, você não é mais o mesmo corpo que você tinha 11 meses atrás. Por isso é que muitas pessoas, mudando o seu comportamento perante a vida, ela cura de um câncer, ela cura de qualquer coisa que for. Por quê? Porque ela foi condizente com aquele processo de renovação celular naqueles 11 meses, por exemplo, né? Então, por exemplo, o seu corpo não é o mesmo de 11 meses atrás, mas aí entra a física quântica para poder explicar isso. É que você se olha no espelho todo dia, você acredita que você, essa pessoa com esse sobrenome, com essa idade, que mora nessa casa, que você plasma. O nosso corpo astral ele é plástico. Então você plasma essa realidade. Tanto é que existem exercícios para obesos, por exemplo, para ele se olhar no espelho como se fosse um magro. E se aquilo é real para ele, o que acontece? Ele começa a eliminar peso. Porque é a mente sendo envolvida, a mente influindo a plasticidade que é o corpo astral. Ele vai tomando aquela forma. Na verdade, a gente vai chegar num ponto, não sei nesse planeta, em que
não vai mais ser necessário que a gente faça exercício físico. Basta que você pense. Vai chegar um momento em que, eu digo nós, né? Porque isso já acontece com os extraterrestres. Que a gente não vai precisar mais se locomover do ponto A para o ponto B. Basta que apenas pense. Não precisa usar LSD para isso. Né? Até porque não existe distância. Então, por que esses espíritos conseguem fazer isso? Porque para eles têm a consciência que não existe o tempo. Eles estão numa dimensão em que o tempo não é real, como é para a gente aqui. Isso algumas pessoas já fazem, como é a bilocação. Padre Pio fazia muito isso. Ele estava num lugar, né, desdobrado em outro. Isso consciente. Racoxe, que é Saint Germain, fazia muito isso. Né? Existia um outro médico na Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele ficava lá não sei se era na farmácia, não lembro da história. Ficava lá no localzinho dele, ele se dobrava até o local para fazer telemnese. Telemnese é você fazer o diagnóstico da pessoa. Você vai até a pessoa, faz o diagnóstico e volta. Faz coisa de doido, né? Mas isso aí o extraterrestre já faz, já. Quer dizer, já faz. Isso é uma tecnologia extraterrestre. Se é que se pode falar que é tecnologia. Porque existem certas tecnologias em outros planos que fazem esse papel que a mente concebe. Isso já é algo natural do ser. Né? A gente pode dizer que é uma faculdade, mas é algo inerente do ser. É que você está com esse corpo formado por átomos físicos, vamos assim dizer, então você precisa se locomover, e é até pesado, né? Mas em outros planos você voa. Você voa. Ah, mas eu não tenho asas. Porque é a consciência. É a consciência se deslocando no espaço-tempo. Né? O nosso corpo é muito denso. Só que em outras realidades você vai operar com o corpo condizente com aquela realidade. Na quarta dimensão você tem um corpo astral, na quinta dimensão você tem um corpo mental, e a coisa vai indo. Então, o deslocar naquela matéria, vamos assim dizer, ela é de acordo com aquela matéria. A gente já tem aqui na Índia, já tem lá os yogis que conseguem levitar, os faquires que ficam sobre aquelas camas de prego, né? Aquilo que está no filme O Tigre, acho que é o Tigre e o Leão, o Tigre e o Dragão, não lembro agora. Então, aquilo é real. Aquilo é real. Né? Então, e a gente só vai aprender a lidar com as emoções o dia em que a gente se espiritualizar, em que for prioridade para nós o espírito, o nosso espírito. Porque a emoção, ele está ligado à personalidade. Né? O modo de a gente viver aqui é uma coisa da personalidade. Os nossos pensamentos é uma coisa da personalidade. A nossa condição de vida, ela vai além do astral. Do astral. Então a gente está preso, né, nesses chakras mais quentes, nessa condição de vida mais densa. O medo, por exemplo, é algo que a gente já traz de outra vida. O medo é algo que você dá muito valor nos seus pensamentos. Então você deve ter uma informação de que você não pode, de que você não vai conseguir. Então a tua vida vai ser envolvida em cima disso, e você chama isso de medo. Então o que é o medo? É uma limitação do espírito. Porque nós somos capazes de praticamente tudo, né? Então o que acontece? Eu acredito, porque me ensinaram a pensar assim, de que eu não posso. Isso mesmo no filme que os pais faziam essa pessoa, ele era cheio de medo, porque
Qual o filme que era? É Um Visto para o Céu. Um Visto? É, Um Visto para o Céu. Não vi, vou dar uma olhada. Foi até a Sandra que passou, ela estava comentando, eu falei, ela vai, não lembro o nome, do Marrom, não lembro o texto. Aí ela disse. Mas, além do medo, o que mais envolve a nossa vida é a raiva. Por quê? Porque a gente se importa com o que o outro pensa, porque a gente se importa com o que o outro fala, porque a gente não está centrado em si. A gente tem uma ideia de que não se deve ser indelicado, que se você falar aquilo que você pensa, por exemplo, você vai ser indelicado. Mas isso é só uma questão, isso é só uma informação que está na tua mente. Ou que você absorveu isso, você deu importância para algum pensamento, ou alguém incurtiu, como se fosse uma hipnose. Geralmente quando a gente é criança, você não tem uma defesa do que estão te ensinando, do que estão falando perto de você. Então você vai captando, é como se fosse uma esponja. Você vai absorvendo. Tanto é que nós somos tão imaturos que a nossa consciência, a nossa forma de pensar, a nossa maturidade, vamos assim dizer, ela tem a idade de 7 anos. Nossa. A nossa forma de pensar. Nós somos tão imaturos, se você pegar... Tanto é que o nosso desenvolvimento cerebral, mental, ele não passa dos 8%. Dos 8%. A consciência de um intraterreno, ela vai além dos 60%. De um extraterrestre, ela passa aos 100%. Né? Aí você vê esse monte de animal sendo morto, né? Esse monte de gente, por exemplo, qual o número grande de pessoas que vibram numa luta livre, né? Numa encharcada, Oi? Eu digo nessa, sabe, no futebol, numa churrascaria, como você vê que é até menos que 8%, como as pessoas se limitam. Então, as pessoas acabam sendo um canal de ameba, sendo médium de ameba. O famoso Né? Maria vai com as outras. Então, o que acontece? A nossa condição de vida é tão limitada porque a gente não está no espírito, a gente está nos outros. O que o outro fala tem mais valor, tem mais importância. E em cima disso a gente vai imaginando, vai fantasiando como o outro deve ser, como deve ser meu marido, como deve ser minha mulher, como deve ser meus filhos. A gente vai fantasiando esse tipo de coisa. O outro também fantasia, e nessa fantasia entra família, entra relacionamento, entra namoro. Ou seja, se a pessoa vive em fantasia, ela não está nela. Se ela não está nela, então ela é carente. Ela vai sempre buscar no externo meios para se preencher. Comida em demasia, bebida, drogas, cigarro, coisas externas para se preencher. Consumismo exacerbado. Os vícios, né? Os vícios em geral. As pessoas são viciadas, por exemplo, em emoções de baixo padrão. Tem gente que só se sente preenchido, mas é uma fantasia, falando mal dos outros, pensando mal dos outros, né? Há pessoas que elas só se sentem preenchidas, mas também é uma fantasia, porque passou aquele saciar, ele passou, ela volta àquele vazio. Se a pessoa chega em casa, tem que ter luz acesa, tem que ter internet ligada, rádio ligada, TV ligada, tem que ter emprego, tem que ter objetivo na vida, sabe? Então tem que fazer alguma coisa. Então você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ser alguma coisa, porque isso já é imposto, né? Você não pode ser um ser livre, você tem que ser alguma coisa. Como pode uma pessoa ir na tua casa, tomar um café da tarde na tua casa e não ter um diploma, você não ter um emprego,
você não ter isso, você não ter aquilo. Sabe? É claro que é necessário que haja um entendimento. Haja entendimento. Porque, como tudo é troca, né? Eu vejo assim, que tem que haver troca. É claro que para que eu tenha o que comer, o que vestir, eu tenho que fazer algo. Porque como é que pode vir as coisas? Mesmo um herdeiro, ele tem algo com que ele trocou. Pode não ter sido nessa vida, né? Porque nada acontece por acaso. Nasceu milionário, a família morreu, deixou tudo. Não existe acaso. Ele deve trazer nas suas crenças essa consciência da riqueza, da abundância, né? A energia está ali. O que ele vai fazer com a energia não importa para ninguém, somente a ele. Se ele está tendo aquilo roubando, se ele está tendo aquilo da maneira honesta. E uma outra coisa, para uma pessoa a honestidade é uma coisa, para outra já é outra, né? Para o ladrão, a honestidade para ele é tirar dos outros. Para quem não tem essa crença, tirar do outro é desonestidade. O universo não julga isso, não tem julgamento, porque Deus não julga, que cada um está no seu processo evolutivo. Tem mulher que precisa apanhar, e se você tirar ela dali, ela vai apanhar de outro. Não adianta ficar rezando, não adianta levar ela na desobsessão, não é assim que funciona. É necessário que se tenha consciência, né? Porque em tudo que a gente passa, já está ali a solução. A pessoa que está passando por um processo de penúria financeira, ali já está a solução, dentro daquilo. Basta que ela olhe para dentro, né? Porque se ela parar e pensar, o que eu estou ganhando com isso? Isso está me fazendo bem? Porque que mérito que tem uma pessoa que passa dificuldade? Que mérito que tem uma pessoa que vive em depressão o tempo todo? Vive em tristeza? O que essa pessoa ela tem de bom? Para mim, não há sentido ficar próximo de uma pessoa assim. Tem aqueles bonzinhos, né? Que é o cristão. O cristão ele gosta de ficar perto de gente ferrada, de gente doente, porque foi ensinado para ele que ele tem que ficar perto de gente doente, que ele tem que, é obrigação, ele tem que dar o braço, ele tem que dar tudo o que ele tem, porque assim a religião ensinou para ele. Mas é só uma coisa que está na cabeça dele só. O universo não julga ninguém, não julga, né? Se você bateu numa pessoa, ali foi uma vibração sua, uma coisa sua. A pessoa precisou apanhar. Ela pediu para que alguém batesse, você foi a ferramenta utilizada. Ela chamou alguém, você foi lá e bateu. O universo não vai julgar, porque ele entende que são dois doentes em potencial que estão se encontrando. Ele vai pegar você numa próxima vida e vai fazer com que você só apanhe agora, ou que você só bata. O que acontece é que a sua forma de pensar, suas crenças, elas te acompanham, até que você transforme elas, você mude as suas crenças. Então, no momento em que a pessoa pediu para apanhar, eu não quero estar nessa consciência de bater, então que ela procure outro. Acabou. Eu não quero entrar nesse karma dela. Não é que numa vida futura, que não existe vida futura, eu vou ter que pagar para alguém porque eu bati em alguém. Basta que eu mude a minha consciência agora. Quero viver em paz comigo, com o meu espírito. Então, a partir de hoje, eu não quero mais estar nesse karma da agressão. Quero estar num outro karma, em que haja pessoas que não agridam, que não roubem, que não causam mal. Porque é dito, a lei, ela diz o seguinte: não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você. Pronto, é só isso. É só isso. Porque é vibração. Se você tá batendo, olha só, se você está batendo, alguém vai bater em você. Porque você está na vibração. Vão bater no teu carro, vão te roubar, vão te dar uma surra, você vai ser linchado, você vai estar em situações em que você não tem nem a ver com a situação, você vai apanhar na situação. Porque você está naquilo, aquilo para você é real. É a crença que você coloca para fora. Você vive isso, né? Enquanto que para o outro, fiz, porque não tinha consciência, porque só faz a coisa inconsciente quem não tem consciência, a coisa é clara,
né? Se eu coloco essa cadeira aqui, eu estou tendo a consciência, eu estou escolhendo. É claro que existem mentes que vão induzindo a você pegar essa cadeira e colocar aqui, mas uma vez que você tem consciência de você mesmo, não precisa ser nenhum expert, você tem consciência de você mesmo, você sabe se essa cadeira está sendo colocada aqui, se é você que está fazendo ou você está sendo induzido a. Geralmente as nossas palavras, os nossos atos é uma indução, está vindo de fora, é algo que vem de fora. Quando digo de fora, é como se tivesse alguém perto de você e dissesse, faça. Então essa pessoa, esse espírito ou essa pessoa encarnada, tanto faz, porque não tem diferença nenhuma, essa pessoa, ela está naquela vibração, ela está vibrando naquilo. Então só de ela ficar próxima a você, você acaba tendo o mesmo ato com que ela vibra. A mesma coisa, né? Então se ela vibra em agressão, ela vai deixar aquele ambiente agressivo. Você entra naquele ambiente, você fica agressivo. Sempre que você está próximo daquela pessoa, você fica agressivo. E há espíritos em que te induz, bata nele, ele fica pensando, ele fica projetando em você, faça, pule, e o cara pula e se mata. Grande parte dos casos de suicídio é indução espiritual, é indução, é uma obsessão. O cara já está ali já na mente já. E toda pessoa que não está em si, tem outro nele. Se você não está em você, com certeza tem outra pessoa, ignorante ou não, tem uma outra pessoa te induzindo a pensar como ela quer. O governo faz isso. Os teus pais faziam isso, porra. Não vai estudar não para você ver. Não aprenda a ler não para você ver. A escola, ela já induz a isso. Você tem que fazer a prova de acordo com o que nós te passamos. Senão você está reprovado. Mas o teu íntimo sabe que não é aquilo. Não é aquilo, né? Você não veio de um ventre. Você não é tão limitado assim. Não é? Então, quando eu tenho como prioridade o outro, a minha vida ela segue um vazio, um eterno vazio, um constante vazio, porque a gente sempre vive em prol do outro, né? É sempre o outro é mais importante. Então você acaba sendo invadível. O outro te afeta com muita facilidade. Você é passível. Daí que vem, né, os médiuns que dão a passividade para que outros espíritos. Então, se você não tem esse domínio sobre si, você recebe de tudo. É como a mulher menstruada. A mulher, quando está menstruada, ela está com os seios embugitados, né? Ela está com o endométrio desenvolvido. Ela está com hemodiluição, ou seja, ela está como se estivesse para receber um espírito, porque o único meio em que a mulher recebe um espírito dentro dela é na gestação, porque o espírito não está dentro de ninguém, fora isso, ele está acoplado a você, ou você está canalizando, né? O único meio em que você recebe o espírito no teu interior, vocês são mulheres, é quando você está na gestação. Aqui todo mundo é mãe, menos você, né? Abençoada. A bênção da sala. Então, depois de 3 meses é que há a inoculação dessa alma, vamos assim dizer, né? Em desenvolvimento espiritual naquele corpo físico, que é a mulher que traz esse karma no planeta, né? Então, o que acontece é o seguinte, naquele processo da menstruação, se não tem nenhum espírito, ela começa a captar todo mundo. Começa o quê? A captar, pegar tudo e todo mundo, encarnado e desencarnado, que é o mesmo que ela está mais aberta. Por isso, todos esses BOs que a ciência não consegue encontrar, é um processo espiritual da mulher, isso é mediunidade. Ela está completamente aberta. Ela precisa agir com sabedoria.
o passo da sabedoria nesse sentido é o silêncio, para que ela acesse uma boa energia, uma boa sintonização. Por que ela fica com raiva? Por que ela fica mal-humorada? Porque ela quer comer doce. Doce é vampirização. Por que ela quer comer doce? Porque ela está sendo vampirizada. É bom. A gente tá chocolate na dele. Não é? Brigadeiro. Por que não quer olhar na cara do marido? Até rosa e mostra os dentes. Então, percebe? O coitado ali, ó, não tem nada a ver com a história. Nada a ver. Será que é coitado? Não tem nada a ver, né, com a situação. Ou tem, né? E ela está captando coisas dele. Porque os nossos atos, por a gente não ter o controle sobre si, é uma captação dos outros. É uma captação. Por que você explodiu do nada? Você pegou alguma coisa de alguém? Por que você teve fome do nada? Vontade de fazer sexo do nada? Vontade ou desejo de jogar uma bomba em alguém do nada? Então, é uma coisa que foi captada, né? Mas vocês entenderam? Nossa, já é tudo isso? Alguma pergunta, então? Tem, por exemplo, mas eu tenho um sonho, quando eu sonho que estou voando, eu tenho um excelente dia. E a sensação é muito boa. E às vezes, mesmo sonhando, eu penso que eu gostaria de estar voando. Esse é um desejo interno de liberdade, de se libertar de coisas que você está presa. Então, quando você sonha que está voando, é que você está num nível em que você realmente se desligou da matéria e realmente se libertou. Quando a pessoa tem essa libertação, ela pode ser induzida a ter sonhos, né? Induzida pelo seu próprio espírito, como se estivesse voando. Mas, se você está num plano da quarta dimensão, que é mais sutil, isso é comum. Isso é comum acontecer. Onde tem muita vegetação, isso é comum acontecer, né? Onde há esse deslocamento que acontece pela volição, pela sua força de vontade, né? Onde você pensa aquilo acontece, porque a manipulação da matéria naquele estado é mais simples de acontecer. Aí vai as interpretações. Se você está voando sobre água doce ou salgada, é você se libertando de emoções, né? E aí a coisa vai indo. Bom, vamos lá, glândulas. Como assim? Você esperar os outros na outra semana, vai ficar só nós. E os outros? Os outros não vieram porque eles não colocaram isso como prioridade. Para eles não é importante isso. É pra gente ler, eles? Vocês querem deixar para semana que vem, então? Porque senão também eu vou ler, porque não deu tempo de decorar, não. Vocês só copiaram e colaram. Não, a gente resumiu. Mas é pra decorar isso? Não é para decorar, não. Tá. Isso aqui não é escola, Eu não não. tenho tempo pra isso, não. Não. Eu quero fazer uma parte, porque eu não vi nessa Então, já passa pra ela e pra ela, porque no próximo programa já trazem, né? Eu não sei. Bom, Não sei. cada um trazer um resumo sobre cada um desses temas, né? Você pode trazer sobre o sangue. Quer? O sangue. Tu acha interessante continuar? Ou só Sim. O sangue, e você pode trazer sobre a pele. Pele. O que você puder trazer de informação sobre a pele no âmbito físico. Não é nada espiritual, no âmbito físico. No âmbito físico? Ah, não é muita coisa? Traga o que puder trazer. Precisa, eu acho que resume-se o principal. Né? Não precisa ser coisa grande, né? Não. Porque... Quem mais quer que eu falei? A Teca. Sangue. Você não pira. Pele. Pele.
Tem pessoas aqui que eu vi que não ia participar mesmo, né? Deu para sentir. Porque a gente vai vendo o nível de cada um também, de prioridade que coloca no trabalho, né? O meu tá bonitinho, ó. Até fico olhando ali. O meu também. Bonitinho. Mas eu fiz reciclagem no folha. A gente tem que explicar. Não, é só ler, tem que ler assim. Ler. As partes mais importantes. Fiz até capa. Que você puxar. Mas até isso eu e o epigrafia. Ainda tem nem expliquei. Vai vir aqui na frente, hein? Vai vir aqui na frente. Nossa, é coisa pra caramba aqui, Dilma. Sistema respiratório. Pô, meu, Isso é bom. precisa. Bom, gente, vocês têm alguma pergunta? Então, resumindo de hoje, é não dar importância a nada. Depende o quê? Depende. O que faz mal. Se aquela emoção está vibrando no seu corpo, né? Através do corpo emocional, do corpo astral, é necessário que você deixe aquilo fluir. Não pode haver a repressão da emoção. Havendo a repressão, você vai ter problemas. E quando esse problema toca o corpo, você vai ter uma disfunção corporal, né? Uma doença no teu corpo. Frente a... Porque o que é, por exemplo, essa emoção ruim? É a alma gritando para você que não é o caminho. Não é o caminho. Né? Então, nós temos duas mensagens, a de desconforto e a de conforto. Essas emoções mais baixas, raiva, ódio, medo, culpa, você há de convir que é uma sensação desconfortável. Ninguém gosta de sentir tristeza, depressão, né? Então, na verdade é uma sensação que está vindo pela emoção, onde a alma está se comunicando com você, que não é o caminho. A sua interação com o ambiente, sendo pessoa encarnada ou desencarnada, ou qualquer coisa que você está vivenciando, está mostrando que aquilo não é o caminho. Você precisa seguir outro caminho. E você pode utilizar dessa coisa ruim, entre aspas, dessa coisa ruim, para produzir uma coisa boa. Como por exemplo, a gente deu o exemplo da raiva. Que você pode, por exemplo, na raiva, você pode bater o carro de alguém, você pode jogar alguma coisa aqui. E você vai chegar em casa, e você com 10 minutos você naquela casa, você vai acabar com o sossego que estava naquela casa até então. Enquanto que você pode pegar essa energia, essa raiva, e você pode utilizar para algo construtivo. Algo construtivo. Não é falando de pensamento, ele pode auxiliar, mas é o ato, é o agir, né? Porque de repente sem a raiva, por exemplo, tá entrando agora o inverno, né? Sem a raiva você não vai acordar às 6 da manhã, se é que você acorda às 6 da manhã, para você ir trabalhar. Imagina uma manhã escura, chuvosa e friorenta, né? Sei lá, aqui em Santos até vai. Aqui vai chegar o quê? 10 graus? Né? Se você vai para Campo do Jordão, lá já chega a 1. 7, menos 6. Se você for para o sul, então, em certas épocas. Então, é a raiva que vai fazer com que você se movimente. Não é levantar, reclamar, não é isso. É o impulso, ela te dá um impulso. Se você der um bom direcionamento para ela, para essa emoção. Porque se não for a emoção, o que acontece? Se não for a emoção, você não desenvolve nada, você não vai ter nada. Que toda pessoa que não tem nada, uma pessoa que está em defasagem com a vida, é porque ela não está se movimentando. Ninguém bateu na porta? Ela não está vendo manifestação dela, porque as forças espirituais, não estou falando de espírito, elas agem, elas se manifestam através de nós. Por isso que não tem sentido ficar rezando, porque o potencial está ali.
ela quer se manifestar, mas eu só fico ali ajoelhado, não tem manifestação, né? É necessário que haja a minha participação. E as emoções, elas dão esse colorido para a vida. As emoções, seja ela boa ou ruim, ela faz com que você se movimente. Ela faz com que você se autoconheça. A emoção, ela faz com que você se conheça. Porque não tem muito sentido, que a gente está falando da mágoa, né? Eu ficar magoado, que é o que geralmente acontece, porque uma pessoa disse uma coisinha qualquer. Mulher, ela fica muito magoada, por exemplo. E as coisas ficam martelando mesmo na tua cabeça, né? Você quer mudar o pensamento, aí volta. Você quer mudar, volta. Então você tem que estar trabalhando todas as coisas. Então, do mesmo modo em que você chegou nesse ponto, foi um treinamento que você foi dando na sua mente, para você ficar mal. Você foi dando importância, você foi alimentando isso. Então, do mesmo modo, você vai ter que treinar para que corte esse vínculo, para que saia desse emaranhado, dessa sintonia que você se colocou. Não fica achando que você vai chegar em casa agora, vamos falar alguma coisa e não vai ter raiva. Não, vai ter. É um trabalho constante. Para que a bailarina ela consiga lá subir nos dedões lá do pé, houve um puta treinamento, né? O Neymar parece que ouviu-se falar que quando acabava os treinos ele ficava 2 horas ainda treinando. Percebe? Pelé fazia isso também. Então você vê que toda pessoa de destaque ela é participativa. Ela colabora com a vida, ela está ali. Ela não tem espaço para ela, para reclamação, para ignorar o que a vida está proporcionando. Porque só é pobre quem não aproveita as oportunidades que a vida dá. Então fica naquele marasmo, naquela choradeira, fica naquela tristeza, ela me deixou, isso, aquilo. Aí chega a um ponto de beber, né, de usar droga, e de colocar nos seus assuntos só desgraça, que é o que tem na televisão, por exemplo, é o que tem aí fora. Se você está com uma pessoa que só conta de desgraça, corre dela, a não ser que você queira alimentar isso. Agora, se você quer mudar isso, aí são pontos, né? Aí você vai ver que degrau que você está. Tem um ponto que você fala para ela: não quero saber disso, vamos cortar esse assunto, vamos falar de coisa construtiva. Ela vai achar que você é um alien. Aí vai de você se importar com o que ela pensa ou não. Ou você vai mudando o rumo da conversa, ou você vai colocando uma outra conversa. Porque a mente, né, ela qual que é a palavra? Ela é envolvível. Então, é como o hábito, que o subconsciente é a mente do hábito. Você aqui no Brasil, você tem certos hábitos. Se você for para o Canadá, lá são outros hábitos. A sua mente, que é a sua sombra, ela vai se adequar aqui aos costumes, a moeda e tudo mais. E olha como você vai enriquecer, porque você vai ter a cultura daqui e a cultura de lá. Percebe? Então, isso numa conversa de viva voz, o que acontece? Quando você está ali falando, quando a pessoa está falando, contando os seus causos peçonhentos, as suas desgraças, né? Você vai colocando um outro assunto. E de ir colocando um outro assunto, a mente dela vai se habituando a esse assunto. E quando você menos esperou, você já saiu daquela sintonia. Então, há pessoas em que você vai ter que usar da violência amorosa. Minha dona da casa é assim, ela está jogando na minha casa. Ela só anda desgraça, anda atrás de mim, não sei mais o que. Ela dentro até a casa dela. Então, por que eu estou atraindo? É porque eu tenho. Não, estou falando no geral, no geral. E se eu estou ali, a pessoa vem contar as desgraças dela, é porque eu tenho aquilo também. Mas aí que está, por nós... Mas eu não falo desgraça,